Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer agora a higienização das minhas mãos. Vou passar o álcool. Retirar a minha máscara e colocá-la no lugar seguro. Passar o álcool novamente. E agora sim, nós vamos para a nossa aula de hoje, que tem como tema a busca pela identidade e a língua portuguesa. O que compõe a nossa identidade, afinal? A identidade do homem tem a ver com a sua memória, que é construída por diferentes fatores, como o patrimônio histórico, cultural, suas lembranças, fotografias, vivências. A nossa identidade, ela está ligada ao conjunto de experiências individuais, incluindo assim os nossos sonhos, nossa imaginação, mas também tem a ver com o contato e a interação com o outro, com o coletivo. Então, o conjunto de vivências individuais e também com o meio em que nós vivemos, o convívio com os outros, tudo isso ajuda a formar a nossa identidade. Na aula passada, eu disse que existem 3 gêneros textuais que são muito parecidos e que às vezes é fácil de a gente se confundir. São eles: a fábula, a parábola e o apólogo. São gêneros textuais que são muito confundidos por apresentarem uma grande semelhança. No entanto, os 3 possuem características diferentes. E hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com a fábula. E aqui, já nessa primeira imagem, nós temos a capa de um dos livros de Monteiro Lobato, que é um dos grandes cultores aí, escritores e reprodutores de fábulas. Mas o que é uma fábula, afinal? Gênero textual, fábula. É um texto que tem a tradição de literatura oral. Os seus personagens são animais, então eles são personificados, animais agindo como seres humanos. Esses textos, eles sempre deixam uma lição de moral, algum ensinamento. Esse gênero surgiu há mais de 2000 anos. Ainda assim, continua sendo um gênero desenvolvido atualmente na literatura escrita. Existe a recriação de velhas fábulas, dando-lhes novos finais e novos significados. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, que viveu na Grécia Antiga. Esopo inventava histórias em que os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Agora, para exemplificar esse gênero textual, nós vamos ler uma fábula que também é muito conhecida, que se chama A Lebre e a Tartaruga. Vamos à leitura. No mundo dos animais, vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que não cessava de falar que era a mais veloz e se gabava disso diante da lentidão da tartaruga. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela, para não ser atropelada. Cantava debochando a lebre da pobre tartaruga. Um dia, a tartaruga resolveu fazer uma aposta com a lebre. Estou certa que posso ganhar de você numa corrida, desafiou a tartaruga. A mim? Debochou a assustada lebre com o desafio. Sim, a você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha a corrida. A lebre, sem acreditar no que ouvia, aceitou.
todos os animais se reuniram para assistir à corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada e, sem mais demoras, começou a competição em meio à incredulidade dos que assistiam. Confiando em sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando sarro dela. Logo, começou a correr velozmente e ultrapassou a tartaruga, que caminhava vagarosamente, mas sem parar. Só se deteve na metade do caminho, diante de um pasto frondoso e verde, onde se dispôs a descansar antes de terminar a corrida. Ali, pegou no sono, enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente, mas sem se deter. Mais tarde, quando a lebre despertou, viu desesperada que a tartaruga se encontrava a uma curtíssima distância da meta de chegada. Saiu correndo com todas as suas forças, mas já era muito tarde. A tartaruga tinha vencido a corrida. Nesse dia, a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que não se deve debochar dos demais. E também aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançar os nossos objetivos. Vocês conhecem essa fábula? Existem muitas interpretações para ela. É que a interpretação de cada pessoa ela é carregada de suas próprias experiências. Mas nem por isso uma interpretação diferente quer dizer que é um erro, mas é algo muito individual de cada um. Nesse texto, por exemplo, nós podemos ver que o excesso de confiança, de autoconfiança, pode trazer algumas perdas. É o que deixa a lição de moral, E é claro que ter autoconfiança é fundamental para a nossa vida, mas a gente sabe também que tudo em excesso pode ser um problema. Outra interpretação que nós podemos fazer é em relação à tartaruga mesmo. A sua sabedoria de não fazer tudo no desespero, na pressa, na pressão, mas fazer aquilo que te compete, aquilo que te cabe dentro das suas possibilidades. Mas e aí? É melhor então ser lebre ou tartaruga? Depende da sua personalidade, depende de como e de com quem você se identifica. Não é sobre isso que nós estamos trabalhando? A busca pela nossa identidade? Então, o que importa no final das contas não é se você é águia ou galinha, como no texto da aula passada, se você é a lebre ou a tartaruga, mas é importante que haja equilíbrio. E nesse texto aqui a gente vê que quem tem maior equilíbrio é a tartaruga. Mas vamos refletir um pouquinho mais sobre o texto. Número 1, refletindo, o texto lido é uma fábula? Sim. É um texto que nos traz uma lição de moral, que mostra uma tartaruga desafiando uma lebre para uma corrida. Esse desafio, ele se dá por conta da arrogância da lebre, de se julgar melhor do que os outros. A lebre debocha de todos, inclusive da tartaruga, mas ela acaba perdendo a corrida justamente por esse seu excesso de confiança e por desmerecer a sua adversária. E se nós trouxermos esse texto para os dias de hoje, nós estamos cada vez mais parecidos com a lebre. Nós precisamos fazer tudo correndo, tudo é urgente, não estamos nos dedicando à nossa qualidade de vida e seguimos muitas vezes apenas no automático. Mas chega no momento que o nosso corpo também precisa de descanso. Foi o que aconteceu com a lebre. Ela não conseguiu se organizar ali dentro do que estava proposto, E teve que parar no meio do caminho. Com isso, ela acabou perdendo a corrida e se frustrando também. Então, todas essas características que nós falamos aqui são características que nós atribuímos aos seres humanos. Os personagens aqui, os animais, eles são personificados. Então, sim, esse texto com certeza é uma fábula. Número 2. O texto apresenta figuras de linguagem. Para isso, nós precisamos entender melhor o que são essas figuras de linguagem. Mas para entender as figuras de linguagem,
Primeiro, é preciso saber que nós temos dois tipos de linguagem aí dentro de nossos textos. São elas a denotação e a conotação. O que é isso? A linguagem denotativa é quando as palavras, as expressões, as frases, elas estão no seu sentido dicionarizado, no seu sentido literal mesmo. Como é o caso aqui da frase, ela é amável, ela é uma pessoa amável. Já no caso da conotação, as frases, expressões, palavras, elas assumem um sentido figurado. Existe uma maior expressividade, como é no caso aqui, ela é um doce. A pessoa é realmente um doce, o doce físico? Não, mas ela apresenta características de doçura, né? Então, é o seu sentido figurado, ou seja, está sendo usado aqui nesse caso, figuras de linguagem. Mas o que é mesmo a figura de linguagem? São recursos estilísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos e de frases. E aí eu selecionei algumas das figuras de linguagem para a gente analisar um pouquinho melhor. É claro que existem muitas outras, mas por enquanto ficamos com essas. Personificação, comparação, metáfora, antítese, hipérbole e eufemismo. E aí a primeira que eu coloquei para a gente analisar é a personificação. Por quê? Porque a fábula, esse texto que a gente acabou de ler, ele é cheio de personificação, né? Nós temos animais que são personificados. Então, a personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Então, aqui eu não precisei nem colocar nenhuma frase, né? Apenas o texto não verbal aqui, que é a imagem, já mostra, né, a característica dessa alegria toda, né, desse sorriso esboçado. Isso é característica de seres humanos, então é uma personificação. E aqui eu coloquei as duas próximas figuras de linguagem, eu coloquei juntas porque elas são muito parecidas e também é bem fácil de ser confundido. Metáfora e comparação. Por que elas se confundem? Porque as duas fazem uma comparação de algo com outra coisa. Aqui no caso, Maria é uma flor. Maria está sendo comparada a uma flor. E eu não tenho nenhum conectivo, nenhuma palavra para ligar Maria à sua característica. Já no caso da comparação, nós temos a frase, aí são frases muito parecidas, né, que tem o mesmo sentido, mas aqui nós temos o conectivo, que no caso é o como, mas poderia ser igual a, parecido com, semelhante a. Todas essas palavras, essas expressões são conectivos. Então, nesse caso, Maria é como uma flor, já que nós temos um conectivo aqui para ligar Maria à sua característica, nós temos uma comparação, certo? Vamos à próxima figura de linguagem. Essa figura de linguagem, antítese, nós vimos algumas aulas quando estávamos trabalhando a questão dos poemas, então até disse que mais futuramente nós trabalharíamos. Então está aqui a antítese. O que é isso? É quando existe uma aproximação de ideias opostas, de ideias contrárias. Então, nós temos ali parte do poema que a gente trabalhou há algumas semanas, né? Amor é fogo que arde sem se ver. E ali está dizendo assim, é um contentamento descontente. Então, contentamento é oposto a descontentamento. Dor que desatina sem doer. Então, eu tenho aqui dois opostos, tanto na primeira frase
quanto na segunda. E a própria imagem aqui também, né? Eu tenho um lápis branco aqui, uma parte branca, e um lápis preto, a outra parte preta, que fazendo essa oposição também, mostrando a antítese. E aí, nós passamos para a figura de linguagem chamada hipérbole. Essa figura, ela consiste no exagero das coisas. Aqui a gente pode observar, vive nadando em dinheiro. E na imagem nós temos um rapaz ali, né, nadando realmente no dinheiro. É isso que de fato a frase quer mostrar? Que está nadando literalmente? Não, né? É uma forma exagerada de mostrar que a pessoa está com muito dinheiro. Eufemismo. O eufemismo é a atenuação de uma ideia desagradável, rude ou triste por uma ideia mais suave, é uma maneira de fazer uma frase, uma fala, ficar um pouco mais leve. Aqui nós temos um exemplo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, em vez de se assumir ali como fofoqueira, que é uma palavra mais pesada, ela dá um atenuado, uma disfarçada na situação, né? Então, essa figura de linguagem é o eufemismo. Então, voltando ao número 2, o texto apresenta figuras de linguagem? Sim, ele está permeado por figuras de linguagem. Agora a gente vai para o número 3. Identifique a figura de linguagem que predomina nas frases seguintes. Essas frases não foram retiradas do texto, mas tem a ver com a nossa história. Letra A. Era uma lebre muito orgulhosa e vaidosa. A característica de ser orgulhosa e vaidosa, ela é atribuída a quem? A animais ou seres humanos? A seres humanos. Então, aqui nós temos o quê? Uma personificação. Letra B. A lebre cantava debochada. Quem costuma ser debochada? É uma lebre ou são pessoas? Em geral, são pessoas, né? Então, a figura de linguagem que nós temos aqui na letra B é também a personificação. Como eu disse, o texto está cheio de personificação. Letra C. A lebre era a mais rápida de todos os animais do mundo. Aqui, claramente, nós vemos que existe um exagero. Qual é a figura de linguagem que consiste no exagero? É a hipérbole. Letra D. A tartaruga não era tão rápida assim. Em geral, a gente fala assim, a tartaruga é muito lenta. Mas nesse caso aqui, para dar um atenuado, uma disfarçada, uma suavizada, nós colocamos a tartaruga não era tão rápida assim. Então, quando eu dou essa suavizada na frase, nós estamos usando qual figura de linguagem? O eufemismo. Letra E. O homem muitas vezes é inconsequente como a lebre. Aqui está acontecendo uma comparação entre o homem e a lebre. E nós temos o conectivo como. Se acontece a comparação e temos um conectivo, qual é a figura de linguagem? A comparação. Letra F. O homem muitas vezes é a própria lebre. E aí vocês observam com a letra E e F, elas são bem parecidas, né? Tem assim o mesmo sentido. Mas, nesse caso, o homem, ele está sendo comparado diretamente com a lebre. Se está sendo comparado sem o conectivo, qual é mesmo o nome da figura de linguagem? Isso mesmo, metáfora. Letra G. O homem é sábio como a tartaruga. Comparação. E a última, letra H. Um homem sábio é uma tartaruga. Às vezes lenta, mas sempre muito prudente. Um homem sábio é uma tartaruga. Então está sendo feita uma comparação entre o homem sábio e a tartaruga, sem nenhum conectivo. Portanto, nós temos aí também uma metáfora.
Continue se cuidando, usando a sua máscara, evitando as aglomerações, usando o seu álcool, fazendo as tarefas que os professores têm enviado para vocês lá nas suas escolas. E a gente se vê por aqui na próxima aula. Até lá!